Sejam bem-vindos ao canal Matemática Genial. Eu sou a Érica e no vídeo de hoje vou apresentar a vocês a história do computador, mas de uma forma bem resumida, porque nela tem muitas coisas para mostrar. A palavra computador vem do latim computare, que significa calcular. Por isso, todos os objetos que fazem cálculos podem ser considerados um computador. O computador, como temos hoje, não foi criado assim do dia para a noite. Ele é como é porque foi evoluindo com o passar dos anos, ou até menos que isso, como podemos ver hoje em dia, né? Então, vamos descobrir como se deu a sua evolução e também suas primeiras iniciativas. Em 2600 a.C., os chineses inventaram o ábaco para efetuar seus cálculos, objeto que ainda pode ser encontrado nos dias de hoje. Ano 1440, é desenvolvida a primeira impressora, que funcionava como uma prensa. Antes dela, era necessário que os escribas fizessem cópias manuais dos livros, que nesta época eram muito caros. No ano 1500, Leonardo da Vinci faz o projeto da primeira calculadora mecânica. Em 1822, Charles Babbage desenvolveu a máquina de diferenças, capaz de calcular logaritmos. Por muitos, ele é considerado o avô do computador. Já George Boole é considerado o pai da lógica moderna. Em 1847, desenvolveu um sistema lógico que reduzia a representação de valores através de dois algarismos, 0 ou 1. Em 1944, foi construído o Mark I, o primeiro computador totalmente eletromecânico. Ele pesava cerca de 5 toneladas. Em 1946, foi criado o Colossus, com o objetivo de fazer a criptoanálise dos códigos secretos utilizados pelos nazistas. Neste mesmo ano, também ficou muito conhecido o ENIAC, desenvolvido nos Estados Unidos. Esta máquina era 1000 vezes mais rápida que qualquer outra existente na época. Após este período, temos a chamada segunda geração dos computadores, onde foram criadas máquinas 10 vezes menores, mais leves e que aqueciam menos. Na terceira geração de computadores, foram criados os microchips, os primeiros softwares e vários componentes do computador tiveram seu tamanho reduzido. Hoje estamos na quarta geração, mas ela se iniciou nos anos 70. Nela, os computadores se tornaram mais compactos e também começou a ser usado o mouse. Como se tornaram menores, foram desenvolvidos os computadores pessoais, ou como chamamos, PC. O IBM PC e o Macintosh foram um verdadeiro sucesso de vendas em suas épocas. Atualmente, notebooks, celulares, tablets fazem parte do nosso cotidiano, além de tudo ser eletrônico. Agora eu deixo uma pergunta: o que esperar do futuro da computação? Desde o início das eras dos computadores, os especialistas tentam desenvolver técnicas para que esta máquina atue de forma parecida com o ser humano. Toda a computação que temos até hoje, ela é baseada no sistema binário, ou seja, é baseada sempre em duas opções, que é o 0 e 1. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, segundo a física quântica, não temos apenas dois únicos caminhos. Hoje em dia se fala na criação do computador quântico, onde não serão mais usados os bits, e sim qubits, que podem ser o 0 e 1 ao mesmo tempo. Mas isso já é assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito extenso o conteúdo aqui. Se você gostou, se inscreva no canal e se quiser mais vídeos sobre esse assunto, comente aí embaixo. Até o próximo vídeo!
Então vamos lá, pessoal, falar da arquitetura de Von Neumann. Então, quais tópicos serão abordados aqui nessa aula? Vamos falar da definição da arquitetura de Von Neumann, vamos entender como que funciona a máquina, o ciclo de execução da máquina, o gargalo de Von Neumann e entender onde estão os componentes dessa arquitetura na arquitetura atual, na arquitetura moderna, beleza? Então, pessoal, inicialmente, a definição de arquitetura de Von Neumann, temos que essa arquitetura, ela é uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. Então, a arquitetura de Von Neumann, ela dá a possibilidade de uma máquina armazenar os seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, permitindo assim a manipulação dos programas. Essa arquitetura, pessoal, ela é um projeto de um computador digital de programa armazenado que utiliza uma unidade de processamento, CPU, e uma de armazenamento, que seria a memória, onde a CPU vai comportar as instruções e a memória vai comportar os dados. A arquitetura de Von Neumann, ela foi concebida a partir de 1946, quando John Von Neumann e sua equipe desenvolveram um novo projeto de computador de programa armazenado. Ele foi projetado pela IAS e este computador ele foi largamente difundido, influenciando muitos projetos subsequentes de outras máquinas. Então, pessoal, a arquitetura de Von Neumann, ela foi concebida a partir de 1946, certo? E esse projeto, ele influenciou muitas outras máquinas que surgiram depois. Aqui, pessoal, a foto do Von Neumann. Agora vamos falar da máquina de Von Neumann. Ela foi a base de praticamente todas as máquinas atuais. E como que funcionava essa máquina? Ela consistia da memória, da unidade de controle, a UC, a unidade lógica aritmética, ULA, e dispositivos de entrada e saída. A memória, ela é responsável pelo armazenamento tanto das instruções do programa quanto dos dados. Já a unidade de controle, ela vai determinar a sequência das instruções a serem executadas e também vai gerar o sinal de controle para as outras unidades. Já a unidade lógica aritmética, a ULA, ou ALU do inglês, ela vai executar as instruções. Quais instruções? As instruções de operações lógicas e aritméticas. Já o dispositivo de entrada e saída, pessoal, ou I/O do inglês, ele é a comunicação externa e ele visa traduzir os dados de algum meio externo, como por exemplo um teclado. Beleza? Essa é a máquina de Von Neumann. E dentro dessa máquina, pessoal, acontece algo chamado que é o ciclo de execução. O ciclo de execução, ele tem 3 instruções, que é a busca, a decodificação e a execução. A busca, ela vai realizar a leitura da instrução na memória. A decodificação, ela vai determinar a instrução a ser executada. Para essa execução, geralmente usa-se lógica combinacional. A lógica combinacional, ela está ligada aos circuitos digitais e é um tipo de lógica digital que é implementada nos circuitos booleanos. E por último, a execução, que para cada tipo de instrução vai ser realizada a sua execução, conforme necessário. E assim fechamos o ciclo de execução da máquina de Von Neumann. Gargalo de Von Neumann. O gargalo, pessoal, ele é a limitação da taxa de transferência entre a CPU e a memória em comparação com a quantidade de memória. Esta transferência é menor do que a taxa com que o processador consegue trabalhar e menor que a quantidade de memória em geral disponível. Isto vai fazer com que a CPU seja forçada a esperar por dados que precisam ser transferidos para ou a partir da memória. Isso aí, pessoal, vai gerar um desperdício de tempo, que é o famoso CPU em espera. Então aqui temos uma imagem de onde acontece esse gargalo de Von Neumann. Ele vai ocorrer entre a memória e as unidades abaixo. Então, pessoal, resumindo aqui, o gargalo de Von Neumann, ele é uma limitação da taxa de transferência entre a CPU e a memória, em comparação com a quantidade da memória. Essa taxa de transferência, ela acaba sendo menor do que a taxa com que o processador consegue trabalhar, e também menor que a quantidade de memória. Isso aí ocasiona o gargalo de Von Neumann. Por quê? Porque a CPU ela vai ser forçada a aguardar por dados que precisam ser transferidos a partir da memória, gerando assim um desperdício de tempo, o que é chamado de CPU em espera. Temos que lembrar, pessoal, que a arquitetura de Von Neumann ela é bem antiga. Como vimos ali, ela iniciou a partir de 1946, né? Então, depois dessa arquitetura, surgiu uma arquitetura mais moderna, chamada de Harvard. Uma arquitetura aí que ela foi elaborada para ser mais rápida, e ela permite o acesso simultâneo às memórias. Pretendo trazer um vídeo no canal de Harvard em breve. Beleza, pessoal? E onde estão os componentes de Von Neumann na arquitetura moderna? Na arquitetura moderna, pessoal, temos aí então os componentes de Von Neumann
sendo utilizado na parte de CPU, um processador, na parte de barramento, a placa-mãe, parte de memória, memória RAM, memória cache, registradores, disco e dispositivos de entrada e saída, como mouse, teclado, impressora e monitor. Esses componentes, quando enxergamos ele na arquitetura moderna, isso talvez só tenha acontecido por causa de von Neumann, que a partir de 1946 criou a sua arquitetura, conseguiu algumas coisas significativas que as arquiteturas modernas depois implementaram baseado nessa arquitetura de von Neumann. Então, por isso que von Neumann, pessoal, ele é considerado uma pessoa muito importante na área de computação, porque talvez sem esse cara não teríamos os computadores como eles são hoje. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido aí a arquitetura de von Neumann. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Eu sou o Christian e nessa aula a gente vai falar sobre sistemas operacionais. Uma matéria bastante pedida aí em provas de concursos públicos que cai a matéria de informática, tá vendo, ok? Então vamos lá, o que é o sistema operacional? Sistema operacional é uma coleção de programas para gerenciar os recursos do sistema. Definir qual programa vai receber a atenção do processador, gerenciar a memória, criar um sistema de arquivos e coisas desse tipo. Então o sistema operacional é o que vai fornecer uma interface entre o computador e entre você que está utilizando o computador, né? Porque senão a gente teria que usar a linguagem de máquina e aí todo mundo ia ter que ser gênio para usar um computador. E não é assim que funciona, né? Qualquer usuário pode ligar o computador, abrir o sistema operacional e começar a operar. Ele vai ter essa interface aí que vai permitir isso para nós, ok? Para a gente fazer uma analogia aqui para a gente entender essa questão, o sistema operacional é um intérprete entre a máquina e o usuário. Ele interpreta aí esse uso, essa linguagem aí que é a linguagem da máquina e a linguagem do usuário, né? Então o sistema operacional ele recebe as ordens do usuário, ele traduz em uma linguagem que seja compreensível para o computador. Então tudo isso que você faz no computador, quando você liga e mexe, aí, opera, navega na internet, isso tudo é transformado para o seu computador entender aquilo que você precisa para estar devolvendo os recursos para você. E ele também traduz em uma linguagem mais acessível a resposta da máquina aos comandos do usuário, né? Então vice-versa também. A gente fez esse desenho aqui para você entender melhor, tá? No laranja a gente tem aqui quem? O usuário, você que está operando o computador. O que você faz quando você liga um computador? Você vai usar algum aplicativo, algum programa, algum software dentro do computador. Você vai abrir lá um editor de texto, Word, você vai abrir um navegador, o Google Chrome, ou outra coisa, né? Vai ouvir uma música, assistir um filme, coisas desse tipo. Então, você, como usuário, vai usar os aplicativos, vai usar uma aplicação do computador. Essa aplicação ela está onde? No sistema operacional. Né? Então esses aplicativos estão dentro do sistema operacional e você pede o comando deles para você poder utilizar. E o sistema operacional é o que vai gerenciar o equipamento para te devolver a resposta, para você usar esses aplicativos. Então esse quadrinho aqui é bem interessante para a gente entender essa questão. Né? O usuário não usa direto o equipamento. O usuário não usa só a aplicação, né? Tem todo esse fluxo aqui. O equipamento, o computador, que é o hardware, ele tem o sistema operacional tem os aplicativos e o usuário usa os aplicativos. Né? A gente liga o computador para usar os recursos do sistema, ok? Existem aí dois tipos de sistemas operacionais, né? Os SOs, sistemas operacionais, que a gente pode citar aqui, que caem em prova, que o pessoal pergunta. Eu acho isso bem bobo, por assim dizer, na questão da matéria de informática, mas o que a gente precisa saber? Cai em prova, a gente precisa saber então, a gente precisa aprender. Sistema operacional monotarefa, tá? O que é? É aquele que só consegue fazer uma coisa de cada vez, ele dedica os recursos do sistema para uma tarefa. A gente deixou aqui na tela a imagem do bom e velho DOS, que é aquele sistema operacional antigo, onde você mandava os comandos em texto. Você abria uma pasta lá só digitando o texto, voltava a pasta, digitando o comando também, tudo digitando, não tem mouse, né? O DOS. Até hoje tem esse recurso no Windows que a gente usa aí para algumas atividades, ok? Então esse sistema monotarefa ele pode ser comparado ao homem, né? Dizem que só consegue fazer uma atividade de cada vez, ok? Então o sistema operacional monotarefa. E tem o sistema operacional multitarefa, que pode ser comparado à mulher, que dizem que consegue fazer várias atividades de uma vez. O sistema operacional multitarefa é da mesma maneira, o funcionamento de vários programas quase que ao mesmo tempo, compartilhando ou gerenciando recursos, tá? Então, o Windows que você tem na sua casa provavelmente, ou o iOS
sistema da Apple e coisas desse tipo. O Linux, que tem uma interface gráfica também, é um sistema operacional multitarefa, tá? Você abre uma janela, abre outra, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, consegue navegar na internet, ouvir música e coisas desse tipo. Então, o sistema ele vai entender que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e vai permitir isso ao usuário, ok? Então, o sistema operacional é essa interface aí que permite o usuário utilizar o computador, né? Faz essa transformação na linguagem que o usuário tá usando, tá mexendo no computador para que a máquina entenda os comandos e devolva os comandos corretos aí de acordo com aquilo que o usuário precisa também. Ele faz essa intermediação aí, ok? Em linguagem grosseira é assim que funciona, tá? A gente não vai citar termos técnicos, não vai entrar em teorias e coisas desse tipo, porque não é interessante para você, tá? O que é interessante para você é saber essas coisas que eu estou falando aqui, que é o que vai cair na prova, tá? Se você quer estudar informática, quer ser algum técnico, quer estudar ciência da computação, você vai fazer uma faculdade para aprender tudo isso desde do básico ao avançado. Mas para informática, para concurso, você precisa saber essas coisas aqui para responder as questões e para acertar, ok? Não